Oi, gente! Eu sei que é um canal conhecido pela psicanálise, vocês me conheceram a grandíssima maioria pelo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Mas eu gostaria de falar algumas particularidades com vocês sobre esse livro Persuasion. Já que é um canal de psicanálise, e psicanálise tem a ver com arte, com linguagem, já que vocês me conheceram falando de amor, eu decidi falar de amor, falando um pouco de Jane Austen. Espero que encontre pares, algumas pessoas que gostem aí de discutir essas coisas também, de falar de livros, de literatura e de amor, assim por diante. Vocês podem perceber que esse é um canal muito cru, tem muito. Eu peço até perdão pelos cortes, eu não trabalho muito nos vídeos e essa realmente não é a minha intenção. A intenção de gravar era compartilhar com vocês, porque A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão merece ser compartilhado, é um livro incrível. E a intenção era ser cru mesmo, porque a intenção é mostrar o que eu tô fazendo e não seria fazer algo para ser mostrado, sabe? Eu tô muito feliz, vocês têm gostado, o canal tem crescido bastante e o meu maior prêmio é poder compartilhar com vocês essa visão, poder falar com alguém dessas coisas que eu sinto, penso, enxergo e encontrar pares do outro lado e ouvir de vocês também. Então comentem, não me deixem solitária aqui falando das coisas. As coisas de vocês e a visão de vocês das coisas também me interessam muito. E eu não sei porquê, espero que eu encontre aí interessados, mas eu decidi falar desse livro e para isso eu vou falar um pouco sobre o porquê eu decidi estudar inglês. Eu vim para Irlanda para estudar inglês, não foi por uma via normal, porque eu acho que as pessoas querem muito e gostam muito de estudar inglês para melhorar a carreira, para encontrar oportunidades melhores e todas essas coisas. A minha intenção de estudar inglês foi completamente ligada à comunicação. Eu gosto muito de linguagem, gosto muito de comunicação, eu gosto muito de arte e amo letras de músicas. Eu nunca entendi muito bem o porquê as pessoas não gostavam de certos ritmos, uma vez que eu prestava atenção nas letras. Então, para mim, letras de rock fazem sentido, de sertanejo fazem sentido, de samba fazem sentido. Eu acho linda a música quando eu acho linda a letra. Mas depois eu entendi que muitas pessoas escutam o som, muitas pessoas vêm aí de um mundo completamente diferente do meu e que eu não entendo nada de som, eu não consigo entender, eu já tentei muitas vezes, mas eu entendo de letras, de palavras, de sentimentos, das sensações que as palavras me trazem. Eu amo as palavras e eu amo a forma do ser humano expressar os seus sentimentos e eu amo aquele momento, sabe, quando uma frase te pega e tira algo de você, quando letras e palavras tiram sentimentos de você. Eu sou apaixonada por isso. E acho lindo, tanto que acho que não tô sozinha, porque eu vejo muito rios de pessoas ouvindo letras de músicas ou postando letras de músicas e falando, eu sei que eu tô apaixonada, mas nem sei por quem, porque assim, a música evocou de você aquela sensação de estar apaixonado e você nem tá, mas a música te fez reviver aquilo, a letra. Eu acho lindo isso. E Persuasão fez isso comigo. Eu achei um livro assim. Até comentei com o meu professor quando eu tava terminando de ler, tô lendo Persuasão e tal. Ele falou, eu acho Jane Austen super boring. Boring, pra quem não sabe, é entediante. E realmente, é um livro entediante. Porém, eu me lembrei dele porque eu tava gravando aqui A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e falei de Bauman e das coisas líquidas e o como nós perdemos essa capacidade de esperar, como... Eu não sei se eu tô bem enquadrada, gente, desculpa. Como nós perdemos essa capacidade de sentir coisas que não nos dão prazer. E o tédio não é uma coisa que dá prazer, mas também tem seu ponto extremamente necessário. E eu acho que a linguagem da autora foi incrível nesse livro, da forma que eu entendi ele. Eu não sei se é assim pra todo mundo. E vou dar spoiler, então, pra quem não quer saber. Desculpa, desliga agora. Fizeram o filme dele na Netflix e foi por causa do filme, porque eu amei o filme, que eu fui procurar o livro. Comprei o livro para aprender inglês também, que ele tá em inglês, e achei que valeu super a pena. Assim,
A Netflix realmente entendi os fãs que não gostaram. É completamente diferente do livro, tem muitas coisas muito diferentes. A personagem se perdeu a essência. É realmente. Eu adoro o filme, já vi 2 vezes, mas e é raro eu repetir filme. Eu sei que 2 pode parecer pouco, mas pra mim é raríssimo repetir filme. Mas assim, são obras completamente diferentes. Quem viu o filme vale a pena ler o livro, porque são obras bem diferentes. Mas a base é a mesma, tá? Só pra eu situar vocês. Como as heroínas, personagens antigas, é mais um clássico nesse ponto. Ela era uma moça da aristocracia, uma moça de família de posses, o pai dela tinha um título, se não me engano ele é visconde ou alguma coisa assim. Corrijam nos comentários. O pai dela tinha títulos e era extremamente vaidoso. O filme já começa com essa mostragem, isso é muito verdade. A irmã dela no filme é muito bem feita, muito parecida com a do livro. Ela tem uma irmã extremamente vazia e vaidosa. As irmãs são vaidosas e mulheres daquele tempo mesmo, como a gente as imagina. O pai dela é uma pessoa extremamente vaidosa. O pai é o mais vaidoso. Ela não. Anne, a gente vê uma personagem extremamente contida, tímida, arrependida, melancólica, tímida talvez, reservadíssima. É uma heroína completamente diferente da outra heroína famosíssima, da Jane Austen, que é a de Orgulho e Preconceito. Eu ainda não li, então se eu ler, eu faço um vídeo. Se eu ler, não vou prometer, mas vou tentar. É uma heroína completamente diferente. E eu entendi completamente o livro quando eu cheguei no fim. Por isso que eu falei de Bauman, por isso que eu acho que vale super a pena. O livro trabalha essa é a linguagem do livro. Realmente, as incertezas, as inseguranças, os silêncios, os não dizidos, os pensamentos, o arrependimento, tudo, como os autores são geniais. Tudo no jeito dela escrever faz sentido com a história, sabe? Não é um livro boring, não é um livro tedioso, sem propósito. Ela fez um livro, ela conseguiu escrever uma história toda que nos remete a tédio, que gera em nós tédio. Ai, de novo, ai, outra sala, outra conversa, outra família, outros ricos, outra coisa, de novo, para dizer exatamente de como a Anne se sente. O que a gente sente lendo o livro é o que a Anne sente na vida dela todo dia. A gente se vê dentro da vida dela. Ela tinha 19 anos, ela viveu esse romance avassalador com esse rapaz, ele era um marinheiro. É a típica história da menina rica com o rapaz pobre. Ele era só um marinheiro, ela tinha 19 anos, então ela estava na flor da idade. E na época, né, uma mulher era o com quem ela se casava. Então ela é persuadida, como o nome já diz, por uma mentora, uma mulher muito amiga da mãe dela, e a mãe dela já faleceu, então essa mulher tomou o lugar da mãe dela para ela, alguém que ela ouvia muitos conselhos, e pela sociedade, pela família, por todo mundo, ela foi persuadida a terminar esse romance. Uma vez que ele pediu ela em casamento, ela foi persuadida a não aceitar. E ele, com o coração partido, parte para a Marinha, vai ser marinheiro, vai seguir a carreira naval, e ela fica esperando essa melhor oportunidade que poderia vir, uma vez que ela era uma moça nova, de família, inteligente, e que ela poderia se casar melhor socialmente. Ela o rejeita e espera. Essa espera já tem 8 anos. Sabe aquela coisa de não rolou? Na época era assim que se via. Anne, com 19, era cheia de oportunidades e tinha muitas coisas para fazer, então poderia rejeitar o primeiro amor. Anne, de 27, naquela época era uma idosa, ficou pra titia, não vai casar mais, ninguém se interessa por uma mulher de quase 30. Essa era a época do livro. Então é disso que se trata, arrependimento, sabe? Aquela história, nós ainda ouvíamos algumas irmãs das nossas vós ou amigas das nossas vós, pelo menos a minha geração, eu acho que conheceu pessoas assim, que ficaram solteironas. E aí sempre se fala isso, mas ela teve uma chance, uma vez ela amou, uma vez ela foi apaixonada lá na juventude e não deu certo e nunca mais ela se casou. Sabe esse romance de não deu certo, essas histórias de arrependimento que existem na vida real e nós conhecemos? É uma história dessas.
Anne imensamente arrependida, imensamente magoada por ter sido persuadida, ela não consegue se perdoar, ela não consegue esquecê-lo, ela não consegue deixar de amar, não aconteceu essa outra oportunidade, aconteceram outros pretendentes, mas ela não os amou, então ela não se casou, então nós temos aqui uma solteirona, é muito engraçado falar assim, mas na época era, uma solteirona de 27 anos, entediada, arrependida, vivendo para a família e que perdeu a única chance do amor verdadeiro que ela tinha. Acontece que Capitão Wentworth está de volta na cidade. 8 anos depois, chega a notícia de que ele está de volta. O pai dela era viciado em jogo e muito vaidoso, faliu. E adivinha quem está interessado em comprar, alugar ou qualquer coisa assim? Eu não sei, meu inglês não alcançou isso, né? Nessa época antiga. A casa da Anne, a casa dela. Aquele rapaz pobre que não era páreo para ela. Então ele era pobre demais para ela na época. Agora, meu amor, ele volta com um beijinho no ombro, entendeu? Quem te viu passando na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vem, Capitão Wentworth na bênção, virou capitão, cheio da grana, pode comprar a casa dela que o pai dela faliu. Quem é a pobre agora, Anne? Quem é a pobre agora? Ele voltou, pisando no inimigo. E ela o acompanhou com registros de jornais e tudo. Ela nunca deixou de amá-lo, mas ele volta. E volta ela com essa mágoa imensa de ter feito isso com ele. Ela achando que ele tá magoadíssimo e que ele nunca a perdoou. Ela sabe que ele não se casou, mas não sabe mais de nada na época, né? Não tinha essa como saber, né? E ele volta, e aí eles vão para as festas, para os bares, mas é um livro todo muito tedioso porque tem pouca conversa, muitas poucas encontros, muito pouco encontro entre eles, muito pouca não flexiona, né, Kelone? Que português, hein? Muito pouco entrosamento entre eles. A gente fica assim, querendo saber o que vai dar, o que vai dar, o que vai dar, e ela não fala nada, e ninguém fala nada pra ele, e ele não fala nada. E encontramos um Capitão Wentworth extremamente frio. Ele tá muito frio com ela, então ele é seco, curto. E aí a gente vê um livro todo pela visão da Anne. Ela tá toda tensa, ela tá toda nervosa, todas as vezes que ele vem, todos os olhares, todas as vezes que ela se encontra com ele, é aquele amor reprimido, aquele arrependimento, aquela dor, aquela mágoa, mas não é uma sociedade livre para que ela chegue e fale com ele. Então a gente tem um livro inteiro de enrolação. Se ele quer, se ele não quer, se ele tá magoado, se ele a ama, se ele não a ama, se ele a odeia, o que ele sente por ela. É um livro inteiro sobre o olhar da Anne e do que acontece com ela, das coisas sobre as inseguranças dela, o arrependimento dela, a amargura dela e sobre observar esse homem que hoje tá bem sucedido, que virou tudo o que ela sonharia, que seria um homem que a família dela aprovaria. É um livro sobre arrependimento, sabe? Que teria dado imensamente certo. Mas agora ela já não sabe, porque ela tá velha, ela tá passada, ela não tá mais interessante, ela não tem mais juventude, as mocinhas jovens todas querem ele, então além dela tê-lo perdido lá na época, ela ainda vai ter que observá-lo se casar com uma mocinha nova, interessante, porque ela é uma velha gagá, amarga, triste e sofrida. 27 anos, gente. Como a sociedade muda, né? Mas daí, depois de todo esse tédio e de toda essa insegurança, e de toda essa angústia passada pelo livro inteiro, a gente chega no lugar mais lindo do livro. Que assim, eu acho que é uma das coisas mais lindas de vários e vários livros. Eu nunca fiquei tão fixada assim, mas foi o que eu amei, que foi a carta que ele deixa pra ela. Que assim, é aquele momento, sabe? Sabe aquele momento em que palavras te tiram emoções? O livro inteiro, a carta vale o livro inteiro. A carta vale o livro inteiro. E eu acho que Jane Austen sabia disso. Por isso que ela é tão genial, por isso que ela virou um clássico, porque ela consegue passar para nós o tédio que a gente
Sente Lendo não é à toa, ela passa para nós a vida da Anne. E ela passa para nós esse refrigério, esse balde de alegria, essa explosão, essa coisa tão linda, porque a gente não sabe, a gente encontra um Capitão Wentworth completamente seco e com poucas palavras, e a gente tem uma Anne completamente insegura e que totalmente se desvalorizando, que pensa que não tem mais tempo para ela, pensando que é tarde demais. E aí a gente só sabe dele lá no fim do livro que ele deixa essa carta para ela antes de ir embora. Ele a escuta falando, ela tá falando com um amigo dele, numa sala assim, e ela abaixa a voz e fala com um amigo dele sobre como as mulheres muitas vezes se arrependem, como as mulheres nunca esquecem. É a primeira vez que ela fala perto dele sobre o sentimento dela. E ele tá sentado um pouco distante e ela tá falando com um amigo, nem é com ele. E ela tá falando com um amigo dele que para as mulheres é muito mais difícil de esquecer, que os homens são mais volúveis e que eles esquecem mais rápido, mas que as mulheres, uma vez que amaram, nunca vão esquecer. Ela tá dando uma dica aí pro amigo ir lá contar pra ele que assim, ela ainda gosta, mas ela nem se sente capaz de ficar com ele, entendeu? Ela pensa que já passou e que ela tá fora da jogada. E aí, ele se despede, dá tchau, quando ela levanta e vai na mesa que ele tava e ele tava escrevendo, é uma carta pra ela. E aí tem a carta, que é uma das coisas mais lindas da literatura, no meu ponto de vista. E aí aqui que vai entrar o negócio do inglês. A carta foi traduzida. Tem ela em português, porque tem o livro em português. Mas assim, gente, leia em português. Mas eu vou tentar traduzir ela aqui pra vocês com o que eu senti quando eu li ela no inglês. Porque a em português não faz jus com o original do inglês. A carta em inglês é a coisa mais linda. Mas assim, eu entendo que só é lindo pra mim, pra essa carta precisar ser linda, eu precisei passar por todo o livro que é boring, sabe? Então, isso da gente suportar as tristezas pra no fim achar um tesouro de uma alegria, achar um tesouro de uma beleza, é genial nos clássicos, é genial na literatura, e são genialidades e coisas maravilhosas que dão à vida um sabor tão especial que estão se perdendo no tempo da tecnologia e de tudo muito rápido, nesse tempo líquido de Bauman. Valeu cada segundo que eu perdi lendo esse livro quando eu cheguei nesse momento. Você pode não sentir nada lendo a carta, mas eu achei linda e espero que vocês tenham muitas dessas experiências pela vida e espero que eu ainda tenha muitas mais, porque eu achei muito lindo. Então é a primeira vez que a gente sabe desse homem. Entendeu? É a primeira vez que a gente sabe do que ele tá pensando. Ele deixa a carta aqui, ó. Olha o tantinho de livro que tinha ainda. Foi o livro inteiro, ele deixa essa carta aqui no último capítulo e olha a carta. Agora eu vou tentar ler para vocês. I can listen no longer in silence. Ele escreveu. Eu não posso mais escutar em silêncio. I must speak to you by such means as were within my reach. Eu preciso falar com você enquanto você ainda está no meu alcance, enquanto ainda pode ter algo no meu alcance. You pierce my soul. Ah, isso é lindo, já comentei em vários grupos de literatura. Ah, eu sou nerd, né, gente? Sou romântica, eu assumo. Eu achei isso lindo. You pierce my soul. Isso ficou na minha cabeça tanto tempo depois que eu li isso. You pierce my soul. Tá, Kelone, o que significa? Em português tá assim, você transpassou minha alma. Mas é mais do que isso. É isso, porque soul é alma, pierce é isso de transpassar, mas você tá entendendo que no inglês, esse pierce é a mesma coisa de um piercing? É um furo que faz um furo e abre um rombo na escuridão e abre um... E algo fica. É diferente de transpassar, como é o português. Porque no português, transpassou minha alma significa que ela fez um furo na alma. E o pierce my soul significa que algo ficou. Quando você pierce algo, né? Quando você põe um piercing, algo fica pinçado ali. Tem um brinco ali. Tem algo ali. Algo que não solta, algo que tá furado, algo que tá marcado. Fez uma marca, sabe? Ela fez uma marca na alma dele. Ela não fez um furo e passou como é no português. Em inglês significa que ela deixou uma marca, tem um pedaço dela na alma dele. Ela marcou a alma dele, sabe? Quando a gente pierce a orelha de boi, significa que ele é seu.
É isso que me conectou, sabe? Ela marcou a alma dele. Tem um brinco ali, tem um sinal ali. E quando a gente vai lá atrás na linguagem, escravos eram marcados assim. Eles eram marcados com brinco, assim como os animais. Então é como se ele dissesse: já era. Você me escravizou, você me marcou. You pierced my soul. A minha alma tá marcada por você. Agora eu te pertenço. Eu não tenho o que fazer, eu te pertenço. You pierce my soul. Olha como é lindo. Aprende inglês, gente. Aprende, vale muito a pena, é muito lindo. You pierce my soul. Now, agora é o trecho mais famoso. I'm half agony, half hope. Uau! Eu sou metade agonia e metade esperança. Em português não fica tão forte. Olha em inglês. I'm half agony, half hope. Ai, quem nunca teve nessa situação de se declarar pra alguém, de não saber se o outro quer de volta, daquela situação de apaixonamento enquanto você tá afim e não faz a mínima ideia se o outro tá afim de volta, onde você é metade esperança e metade agonia. Agonia e esperança. Metade agonia e metade esperança. Eu achei muito lindo isso. I'm half agony, half hope. Tell me not that I'm too late. Por favor. Ele não fala por favor, né? Fala que eu não tô muito tarde. Fala que eu não tô atrasado. I'm not too late. Fala que eu não tô tão atrasado. That such precious feelings are gone forever. Que eu não tô tão atrasado. Que esses sentimentos tão preciosos que nós sentimos não foram embora para sempre. Não nós sentimos, ele não fala isso, né? Ele fala que esses preciosos sentimentos não foram embora para sempre. I offer myself to you again. Ai, eu ofereço a mim mesmo para você de novo. I offer myself to you again. With a heart even more your own. Ai, eu ofereço eu mesmo, a mim mesmo para você de novo. Com um coração ainda mais seu, só seu. That when you almost broke it 8 years and a half ago. Com um coração ainda mais seu do que quando você quase quebrou ele 8 anos e meio atrás. Com um coração ainda mais seu do que aquele que você quase quebrou 8 anos e meio atrás. Dare not say that man forgets sooner than woman. Não fala isso, que homens esquecem mais cedo, mais rápido do que as mulheres. That his love has an early death. Que o amor deles morre mais cedo. Earlier death, morre mais cedo. I have loved no one but you. Eu tenho amado ninguém, só você. Essa é a tradução literal. Eu não tenho amado ninguém, eu tenho amado ninguém. Porque no inglês fica mais forte. Tá vendo como eu não tenho amado fica fraco? Agora, eu tenho amado ninguém. Só você. Ninguém além de você. But you. Unjust I may have been. Realmente, às vezes eu estive. Weak and resentful. Eu estive fraco e ressentido. I have been, but never inconstant. Eu não amei, eu amei ninguém além de você. Confesso que às vezes eu tive fraco e ressentido. Sim, é verdade. Mas nunca inconstante. Sempre foi constante. Às vezes eu amei você com amor e às vezes eu amei você com ressentimento. Mas ainda constante. Ainda você. Isso olha como é psicanalítico, aquela coisa do amor e do ódio. Ainda que te amei com ressentimento, mas ainda era você por quem eu tava nutrindo sentimentos. Ainda que sentimentos de dor, ainda que sentimentos de ressentimento, ainda era você. Nunca isso foi inconstante, nunca deixou de ser você. Com afeição, com amor, com paixão ou com ressentimento. Era você. Ai, meu Deus, isso é lindo. You alone have brought me to Bath. Você sozinha, só por você, eu voltei para Bath. Bath é a cidade. Você sozinha me trouxe de volta para Bath. Só por você, you alone. Só você me trouxe de volta para Bath. Por você, eu voltei para Bath. Só por você. For you alone, I think and plan.
Desculpa, gente. Por você sozinha. For you alone. Só por você. Eu penso e planejo. Tudo que eu fiz até aqui foi por você. Tudo que eu fiz até aqui foi pensando em você. Todo esse sucesso foi para te merecer. Assim que eu li. Todo esse sucesso me trouxe de volta para cá quando eu cheguei aqui para ser suficiente para você. Porque quando ele foi embora, quando ela chutou ele, é porque ele não era suficiente. Ele foi. For you alone, I think and plan. Só por você eu penso e planejo. Have you not seen this? Você não percebeu isso? Você não consegue ver isso? Can you fail to have understood my wishes? Você falhou em perceber os meus desejos? Você falhou em perceber os meus desejos, o que eu queria? I had no wait even these 10 days. Eu poderia nem ter esperado esses 10 dias. Could I have read your feelings? Se eu pudesse perceber alguma coisa em você, se eu pudesse ler os seus sentimentos, eu poderia nem ter esperado tudo isso pra te falar. Mas lembra que ela é melancólica, que ela não se acha merecedora, que ela tá se corroendo em arrependimento por tê-lo deixado, então ela não se sente nem digna de olhar pra ele ou de dizer que ela ainda sente ou de qualquer coisa assim. Ela tá morrendo em arrependimento e toda contraída dentro dela, achando que ela nunca vai ser capaz de ter ele de volta, né? Então ela não mostrou nada. As I think you must have penetrated my... I'm not... You must penetrated my... I have read your feelings. As I think you must have penetrated my... Ai... Se eu tivesse conseguido ler os seus sentimentos, como eu penso que você consegue penetrar os meus. I can hardly write. Quase eu não consigo escrever. Dificilmente eu escrevo. Todo instante eu tenho ouvido alguma coisa que me empodera. You sync your voice, você baixou a sua voz, você começou a falar com ele baixinho. But I can distinguish the tones of that voice when they would be lost on others. Você baixou a sua voz, mas eu poderia compreender os tons da sua voz no meio de milhares de outras, no meio de muitas outras. Eu poderia ainda assim entender os tons da sua voz. Wow! Too good, too excellent creature. Tão boa, tão excelente criatura você é. You do us justice indeed. Nossa, você faz valer toda a humanidade. Você faz justiça a nós. Você faz justiça à humanidade. De tão excelente que você é. You do believe that there is true attachment and constancy among men. Por favor, acredite que tem compromisso e constância entre os homens. Believe it to be most fervent, most undeviating in. Acredita nisso para ser muito mais fervente, muito undeviating, não se desvia. Isso jamais pode se desviar. Aí ele assina FW, Frederick Wentworth. E aí ele põe um PS. I must go, uncertain of my fate. Eu tenho que ir, incerto do meu destino, sem a certeza do meu destino. But I shall return hither, or follow your part. Mas eu vou retornar, vai ter uma festa na casa dela de noite. Ele fala, mas eu vou retornar escondido. Ou vou entrar na sua festa, as soon as possible, o quanto antes possível. Uma palavra, a word, a look will be enough to decide whether I enter your father's house this evening or never. Uma palavra, um olhar vai ser o suficiente para eu saber se eu entro na casa do seu pai nessa noite ou nunca mais. Ou never, ou nunca mais. Aí a gente descobre tudo que ele estava pensando e sentindo todos esses anos. Ele não tirou ela da cabeça da mesma forma. Ela é merecedora, ele não a esqueceu, ela não é velha, ela não é nada do que tudo aquilo que falava. Ela é uma pessoa e ela é a mulher que ele ama, para além do que qualquer sociedade diz, para além de ressentimento, de mágoa, de persuasão. O amor venceu, o amor venceu por 8 anos e meio. Valeu todo o tédio. Que livro maravilhoso por essa carta. Eu vou enquadrar isso, sinceramente, eu vou enquadrar essa carta. Eu acho uma das coisas mais lindas da literatura. Espero compartilhar com vocês todo o meu amor por esse livro, por essa carta, por essa história. See you. Desculpa o inglês.